partir de hoje, durante toda essa semana, o Jornal do Almoço vai entrevistar os candidatos à Prefeitura de Joinville. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio, na presença dos assessores dos candidatos. As entrevistas serão baseadas nas propostas dos candidatos para a cidade. Hoje nós recebemos o candidato do PSD, Kennedy Nunes. Boa tarde, candidato. Boa tarde, a partir de agora nós temos 8 minutos. Vamos começar falando de saúde. Um dos maiores problemas enfrentados por quem usa a saúde pública em Joinville, isso há décadas, são as filas para exames e consultas com especialistas. Uma das suas propostas é fazer uma chamada pública com clínicas particulares para tentar resolver esse problema. Como é que o senhor pretende fazer isso se o Ministério Público já se manifestou contrário a esse tipo de parceria, recentemente no caso do Hospital Bethesda? Bom, a gente precisa primeiro saber por que o Ministério Público se colocou contrário. O Ministério Público se colocou contrário pela forma errada como foi feito essa especificamente do Bethesda. Não é contra a chamada pública ou o ato de se fazer, porque senão Florianópolis não poderia fazer. Nós, nas nossas propostas, estão visando o cuidado com as pessoas. Não dá, por exemplo, para a dona Odete lá do Morro do Meio ficar 5 anos esperando por uma cirurgia no cotovelo e com dor. Isso não pode, não dá para a pessoa ficar esperando tanto tempo por uma ultrassonografia de mama, por exemplo, sabendo que isso pode lhe custar a vida. Nós precisamos resolver. Não dá para ficar 15 mil pessoas na fila de oftalmologia. Então, quando a gente fala de chamada pública de preço, não é a forma como o governo atual fez errado. Eles não fizeram uma chamada pública, eles fizeram um convênio com um monte de erros que o Ministério Público tirou. Então, nós vamos fazer a chamada pública de preço, porque a pessoa que está me esperando lá, nos assistindo, esperando na fila de uma consulta com um especialista, para ela não importa se é um médico do SUS ou uma clínica particular. Florianópolis, por exemplo, tem lá nenhuma pessoa na fila de espera por oftalmologia. Por quê? Porque o município fez a chamada pública e as pessoas são atendidas nas clínicas particulares. E é dessa forma como nós vamos fazer. Candidato, o senhor acredita que as clínicas particulares vão querer prestar esse serviço com o valor que o SUS paga hoje? Não, mas não é o valor do SUS. A chamada pública é assim, eu pago o valor do SUS e mais um complemento financeiro. Para quê? Para que as clínicas possam se interessar. Em Florianópolis, quando foi aberto a chamada pública, nenhum médico e nenhuma clínica de Florianópolis quis participar. O que o secretário, na época, o João Cândido, que hoje é secretário de Bem-Estar do Estado, Assistência Social do Estado, e ele fez? Ele abriu para as cidades de Palhoça, Biguaçu. As clínicas e os médicos dessas cidades começaram a participar. Na próxima, os médicos de Florianópolis começaram a participar. Nós vamos sentar com os médicos, com as clínicas, vamos achar preço. Porque, por exemplo, o SUS paga um valor muito baixo, mas não é muito diferente do que um convênio paga. Entre o valor do SUS e o valor de um convênio, nós vamos achar um ponto para que daí possa ser feito o atendimento às pessoas. A nossa prioridade é atender as pessoas. Candidato, o senhor propõe a redução da tarifa de ônibus no seu plano de governo, sendo que as empresas apresentam planilhas, dados técnicos, comprovando que há déficit atualmente na receita. Como equilibrar essa conta para reduzir a tarifa de ônibus? A questão da redução da passagem, as pessoas já estão entendendo. Nós temos hoje 3.900.000 pessoas que usam o transporte coletivo por mês. Dessas, 524.000 passagens são gratuidades ou descontos. O que nós estamos defendendo? Que a prefeitura pague essas gratuidades e não quem usa o sistema. Quando eu falo de subsidiar, não é que eu sou bonzinho, eu quero ser justo. Então, a prefeitura vai pagar esses descontos para que a pessoa que tem a garantia, por lei, de desconto integral ou parcial, como, por exemplo, o professor, parte dos alunos, seja pago pelo serviço e não por quem usa. Nós pagando isso vai dar em torno de 10 milhões de reais por ano e nós vamos baixar para 2,40 a passagem. Isso é decisão de governo. É feito em Curitiba, é feito em São Paulo, é feito em várias cidades. Aqui em Joinville, decide-se por quem paga a passagem tem que pagar a gratuidade. Nós vamos reverter esse quadro dentro da legalidade e sabemos como fazer. Candidato, vamos falar de mobilidade. O senhor propõe a construção de um túnel na Benjamin Constant e 5 elevados, um deles na Avenida Santos Dumont. É sabido que há décadas a população espera pelo menos a duplicação da Avenida Santos Dumont, que teve o início da obra anunciada agora, mas que não tem nem prazo para conclusão. Como que o senhor pretende construir os elevados, dando início às obras já no primeiro semestre do governo? Quando a gente fala em mobilidade, a gente não está falando de carro, nem de ônibus, nem de moto, nem de bicicleta. A gente está falando de pessoas. Porque o carro, a bicicleta, o ônibus ou a moto não anda sozinho. Então, eu preciso pensar a mobilidade voltado às pessoas. Essas soluções que nós estamos propondo é para ligar, fazer um eixo rápido, uma via expressa desde o aeroporto
até a Santa Catarina. Portanto, essas obras que precisam ser feitas. A duplicação da Santos Dumont não vai ajudar o trânsito como um todo, vai ajudar naquele trecho. Nós precisamos pensar mais. A questão dos elevados, isso é resultado de um estudo técnico que nós fizemos, contratamos uma equipe de São Paulo que veio e resolveu fazer esse tipo de ação. Nós queremos bater a primeira estaca do primeiro elevado, que ainda não sei aonde vai ser, porque isso vai ser uma decisão técnica, no primeiro semestre sendo prefeito, por duas razões. Primeiro, porque precisa fazer. Segundo, porque nós já temos o dinheiro garantido junto ao governo do estado. E é uma solução. Nós não podemos só estar resolvendo o problema de mobilidade em Joinville com mão inglesa e binário. Precisamos ter soluções modernas. O problema é que Joinville está uma cidade grande e a solução de mobilidade está solução de cidade pequena. A gente precisa evoluir. Por isso que nós estamos querendo uma cidade mais moderna, que dê agilidade no processo de mobilidade das pessoas. Só para terminar essa pergunta, candidato, o senhor falou que já tem o recurso obtido do governo do estado, são os 55 milhões de reais que foram orçados? Sim, é assim, ó. Eu, como deputado, aprovei uma emenda no estado, a emenda 75 no orçamento do estado, que dá 7 milhões de reais para execução e projetos de elevados em Joinville. Então, essa rubrica já existe. Eu já conversei com o governador, junto com o deputado estadual Darcy de Matos, para que nós possamos pegar 10% do valor que o estado está tomando emprestado por conta da mudança da questão dos portos, para ser investido aqui. O que o governador falou é o seguinte: Kennedy, se tiver projeto, nós somos parceiros. E nós vamos fazer isso. A prefeitura entra só com uma parte da questão da obra, que é principalmente na desapropriação, bem diferente do que a Santos Dumont. A Santos Dumont exige mais de 100 milhões do valor de desapropriação. Nesses nossos elevados, as desapropriações não chegam a 10% do valor da obra, que é 55 milhões, ou seja, bem possível de ser realizado. Nós estamos assim com muito pé no chão. As coisas que nós estamos falando são coisas que não tem nada de novidade. Rio do Sul tem 2 elevados. Eu sou deputado há 6 anos, o governador Luiz Henrique e o governador Colombo, nesses 6 anos, fizeram 2 elevados em Florianópolis. Nós aqui não temos. É hora da gente pensar para frente, é hora da gente buscar essas soluções modernas que Joinville merece. Candidato, nós estamos nos aproximando do fim da nossa entrevista, temos a partir de agora cerca de 1 minuto. Eu gostaria de saber que o senhor falasse por que as pessoas que estão em casa devem votar no senhor para prefeito de Joinville e não nos demais candidatos. Porque nós somos a única candidatura que representa uma novidade. As outras, exceto o PSOL, mas as grandes candidaturas revelam um continuismo do atual ou do passado. A gente quer fazer diferente. A gente não está pensando só numa cidade crescendo com elevados, mas nós estamos precisando, ou pensando, digo, na pessoa maior de idade, com 60 anos, que vai receber o remédio de uso contínuo em casa. Inclusive, quero aproveitar a audiência de vocês para convidar você a assistir o nosso programa logo depois, daqui a pouco, a 1 hora, que nós vamos falar sobre isso, esse programa Remédio em Casa, que já tem em Itajaí e que nós vamos implantar. Essa é a cidade que a gente quer preparar. Por isso, nós estamos aqui pedindo o seu apoio para fazer diferente. Vamos olhar para frente. O passado, eles já tentaram, não resolveram, e nós estamos aí para fazer diferente. Por isso, peço seu voto. Ok, candidato, seu tempo acabou. Nós agradecemos a sua participação Obrigado. ao vivo, essa entrevista aqui no Jornal do Almoço.